Olá, bem-vindos a mais um bate-papo dessa série aqui do videocast ExpoSec. Uma série de conversas informais aqui em que a gente acompanha as novidades, as soluções, as tendências no mercado de segurança eletrônica apresentadas aqui na ExpoSec. Eu sou Marcelo Couto, da revista Security Brasil, e eu estou aqui com meu colega Paulo Cardoso, da portal NetSeg, e a gente vai conversar agora com o Emerson da Fonseca, que é da Intelbras, uma das grandes empresas do setor, que vem contar para a gente quais são as novidades que eles estão trazendo para apresentar, os lançamentos aqui e principalmente falar do mercado, da atuação dos profissionais nessa área e a gente conhecer um pouco mais do trabalho que a Intelbras está desenvolvendo. Então, muito obrigado, Emerson, pela tua presença. A gente bate um papo aqui com ele agora, né, Paulo, É isso aí. sobre as novidades. Parece que vocês têm uma série de novidades que vocês estão apresentando, né? O que tem de principal aqui para o pessoal ficar curioso e querer comparecer lá no stand de vocês? Legal, Marcelo. Paulo, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui falando com vocês. Bom, esse ano a gente está com bastante novidade, né? A gente está com um stand enorme, né? Graças a Deus, muito cheio, bastante lotado, estava lá agora há pouco. Hoje nós estamos com um foco muito forte aqui na ExpoSec, né? Em duas linhas de produto, né, que são muito fortes na Intelbras, que são os carros-chefes para esse mercado de segurança eletrônica, que é a parte de segurança em si, com câmeras, alarmes, e a parte de controle de acesso. Mas nós não temos só isso, tá? Além desses dois carros-chefes, né, que a Intelbras tem para esse mercado, a gente está também expondo soluções de segurança, soluções na parte de energia, na parte de energia solar, na parte de comunicação, redes, ou seja, todo o ecossistema, né, para que funcione todo o aparato de tecnologia para a parte de segurança também. E você especificamente está na área de controle de acesso, né? Quais Exatamente. são os avanços que a gente tem tido em termos de tecnologia nessa área? É porque quando a gente fala de controle de acesso, né, a gente remete primeiro à A catraca. catraca, né? Perfeito. Então, Historicamente é meio que historicamente, um ícone a é um catraca do ícone. controle de acesso. Mas não é só isso, né, Emerson? Não, O não. quanto, o quanto a nossa imagem está defasada né, desse conceito de controle de acesso. Qual é o conceito moderno de Eu vou controle de trazer para acesso? vocês uma coisa que a gente chama internamente do tripé de segurança eletrônica, né? No primeiro momento, quando você pensa em colocar segurança no teu condomínio, na tua casa, normalmente o pessoal pensa em quê primeiro? Vou colocar câmera. Ok, tá tudo bem. Só que a câmera sozinha, a gente brinca que ela é autópsia. Já matou, já levou, já roubou, né? Você vai ver o indivíduo em ação, né? Mas ok, é um dos pilares. O segundo pilar, você precisa ter um sistema bom de intrusão. O que significa um sistema bom de intrusão? Se o ladrão pulou para dentro ali, ou adentrou um muro, né, ou quebrou uma porta e entrou, o sistema de intrusão ele pega naquele momento. Então ele te dá o real time da coisa. A coisa aconteceu, o alarme acusa e o CFTV mostra quem foi, mas na hora, não depois, um dia Quando ainda depois. dá tempo de você ter uma ação, né? Exatamente, chamar, né, uma patrulha, chamar o guarda do bairro, o que seja. E eu estou falando para vocês, pessoal, numa ordem que normalmente se pensa CFTV, a intrusão, né? E depois o pessoal pensa em controle de acesso, que é o terceiro tripé, né? O que o controle de acesso faz? Ele restringe a entrada. Ele não deixa entrar. Se entrar, o alarme pega na hora. Se o alarme pegar, o CFTV mostra quem foi. Ele é uma proteção. Ele é uma proteção. Na verdade, eu falei para vocês, CFTV, alarme e controle de acesso. Para você ter a verdadeira segurança, tem que ser o contrário. Primeiro você barra. Se o Protege. cara conseguir entrar, Detecta. detecta. Se detectou, mostra quem foi e como foi. Uhum. E essa é a verdadeira, né, tripé da segurança, né? Por exemplo, na minha casa eu primeiro coloquei cerca elétrica, né? Eu estou viajando, tá lá minha esposa e minha filha em casa, não quero botar um CFTV para ver quem pulou lá dentro, eu não quero que pule, né? Depois eu entrei com o alarme, depois eu fui, né, e reforcei ali, coloquei primeiro o controle de acesso, depois o alarme, depois por último eu coloquei o CFTV. Então, o seu trabalho também é educar um pouco mais, não só o cliente, mas os parceiros, os Exatamente. instaladores, a Exatamente. prestar um serviço de consultoria de segurança, Exato. não somente de proteção. Não somente proteção, né? Porque a segurança ela é uma soma de fatores. Não existe um sistema hoje 100%. Olha, aqui não vai entrar nada, não vai acontecer nada. Isso é utopia. O que você consegue fazer são camadas de segurança, né? Então, por exemplo, onde o controle de acesso auxilia muito?
ele dá níveis de entrada, né? Então, por exemplo, qual que é o primeiro e o mais antigo controle de acesso que existe? A chave física. Depois disso, você tem um nível que você tem aqueles chaveirinhos, né? Que você encosta no equipamento, ele abre. Aproximação, né? Que a gente chama de RFID. Depois você entra num nível já entrando em biometria. E aí você tem duas vertentes, de dedo e facial, que é a sensação do momento. É aí que a gente queria ter um Exato. pouquinho mais de ênfase, porque entra num tema, né, Marcelo, que a gente está debatendo muito aqui. O quanto a Intelbras está investindo em pesquisa e desenvolvimento para que a Aprimorar inteligência, esses sistemas, né? para aprimorar e para que a inteligência artificial seja o diferencial, né, na hora de você fazer uma implantação, né, de sistema de, a gente fala de reconhecimento facial, mas ele é uma biometria completa, Exato, na verdade. exato. Né? E eu vou até emendar uma pergunta nessa aí que você está fazendo, Paulo, para entender um pouco, porque a tecnologia vai avançando, vai se aprimorando o controle de acesso, as outras ferramentas, mas os criminosos também vão tentando burlar, Se né? aprimorando. Como O objetivo é a gente estar à frente disso aí. Como que né? vocês estão à frente disso? Hoje, né, a tecnologia, a sensação do momento para controle de acesso é de fato o reconhecimento facial, né? E ali dentro a gente já tem uma série de algoritmos rodando, né, que inclusive são adaptativos, aí é onde entra a questão da inteligência artificial, né? O algoritmo ele consegue se adaptar e ir melhorando de forma automática, né? Ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo, é o que a gente chama de deep learning, né? Que ele está sempre se atualizando ali conforme o ambiente, conforme a situação, né? Um sistema de reconhecimento facial hoje, ele possibilita, né, uma segurança muito superior, né? E ele alia a segurança com uma questão que é a comodidade, né? Uma grande vantagem em relação aos outros meios de acesso, né? Você chega ali, ele tem uma leitura mega rápida. A gente tem equipamentos hoje que conseguem fazer a leitura facial em 0,2 segundos. Né? Você pega 1 segundo e fatia em 5. É muito rápido. Eu tenho visto também, desculpa, Marcelo, eu tenho visto algumas variâncias também de você fazer o controle facial, né, o reconhecimento facial da pessoa com óculos, da pessoa sem óculos, com óculos escuro, com óculos de grau. Por exemplo, eu resolvi deixar barba, mas quando eu fiz o meu cadastro eu não tinha, eu não tinha barba. Como que é essa adaptação? Aí entra, né, a figura da inteligência artificial. Né? Qual que é recomendado? Né? Você fazer o teu registro da tua face, né, o mais limpo possível a face. Se eu uso óculos, eu faço o reconhecimento, cadastro a minha face com óculos, né? Mas eu tenho situações que eu, por exemplo, um cadastro, estou sem barba e deixo a minha barba crescer, ele vai continuar fazendo a leitura. Na época de pandemia, inclusive, os equipamentos tinham a opção de fazer a diferenciação do uso de máscara. Porque quando você coloca a máscara, o que você está fazendo? Você está tampando metade do teu rosto. Você exige muito mais do equipamento para fazer um reconhecimento. Mas mesmo assim ele mantém a confiabilidade. Mesmo assim ele mantém a confiabilidade. E dentro do equipamento você inclusive tem níveis de ajuste para dar mais ou menos confiabilidade. Né? Ele permite isso. Eu ia te perguntar nesse sentido da confiabilidade, porque uma das discussões que tem é quando o sistema falha e quando você está usando, por exemplo, em cidades inteligentes, às vezes por uma função policial de reconhecer, identificar suspeitos, de às vezes fazer confusões e às vezes focado em algumas populações. Como é que vocês driblam esse tipo de limitação? Nem sei se é ainda uma limitação dos equipamentos. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, claro. A tecnologia, quando ela começou a ser empregada aqui no Brasil, ela teve que ser amplamente testada. Né? Quando você pega lá uma pessoa que mora na Europa, ela tem um biotipo. O Brasil tem um biotipo muito mais diverso. Né? Então nós tivemos que adaptar o equipamento, muito antes do lançamento, a diversos tipos de situações e condições, além das condições normais, né, de identificação, de condições físicas mesmo da pessoa, de condições do ambiente em volta. Porque quando o equipamento faz uma leitura de uma face, ele está te filmando para interpretar, fazer uma comparação com o algoritmo que tem dentro dele. Só que, por exemplo, né, mais ou menos luz influencia, né, mais ou menos sombra, posicionamento do equipamento, a altura correta de colocar o equipamento, né? Então tem diversos fatores, além, lógico, desses pontos que você colocou, Marcelo, de realmente fazer as distinções, né? No início a gente lembra que teve condições lá com pessoas com barba muito grandes, né? E o equipamento a gente foi habilitando, ele foi aprendendo aquilo ali e nem começou a incorporar. Hoje ele já está num grau, num nível de maturidade muito alto, porém nunca para de atualizar, ele está sempre
se performando, né, se ajustando para performar E melhor. esse desenvolvimento é um desenvolvimento próprio da Intelbras aqui no Brasil? É um Ou vocês têm desenvolvimento um centro de próprio. pesquisa e desenvolvimento aqui? Como que vocês estão à frente, né, do mercado e à frente da tecnologia para prever, na verdade, Perfeito. essas novas necessidades? Hoje, pessoal, a gente tem o maior P&D, né, da América Latina, né? Dentro da Intelbras, só para vocês entenderem, nós somos em 6 unidades de negócio e em torno de 24 segmentos de negócio que ficam embaixo dessas unidades. Cada segmento de negócio é como se fosse uma pequena empresa dentro de uma grande empresa, né? Onde você tem a figura de um gerente, né, que cuida de uma linha de produtos e negócio, que é o meu caso, e uma equipe de engenharia embaixo. E aquela equipe de engenharia, a gente brinca que a gente dorme e acorda pensando naquele negócio, né? Ou seja, o pessoal é especialista naquilo lá. E quando o pessoal é especialista, a gente começa a abrir portas para poder atender nuances, detalhes, sabe? Aquela questão bem particular do equipamento para atender aquela necessidade específica. E aí onde entra o nosso P&D para poder fazer o desenvolvimento, né? Nós temos linhas de produto que nós desenvolvemos e fabricamos 100% aqui no Brasil, né? Nós temos planta hoje Fabril em Santa Catarina, em Minas Gerais, em Tubarão, em Manaus, né? E temos também aqueles equipamentos com tecnologias, por exemplo, a parte de câmeras, que a gente tem parceiros, a gente desenvolve junto com parceiros, fabrica fora do país e traz também. Porém, o que está dentro do equipamento é algo que foi desenvolvido e formatado para o nosso mercado aqui no Brasil, de acordo com as condições que nós temos, né, da segurança que é necessária para o controle de acesso no Brasil. Até mesmo porque a Intelbras, sendo uma empresa nacional, né, eu acho que o nível de confiabilidade do cliente, saber que algo foi desenvolvido para ele, traz para vocês também uma grande vantagem competitiva, né? Com certeza, com certeza. A gente até está com um mote aqui para a feira, né? A Intelbras pode confiar, porque a gente tem muito essa questão da responsabilidade, né? Vou pegar um exemplo, né? Sistemas de energia solar que nós estamos mostrando aqui também, que pode complementar sistemas de segurança. Tem itens do sistema de energia solar que nós temos garantias de 20, 25 anos. A gente brinca, a gente já está no mercado já há mais de 45 anos e pretendemos ficar mais esse tanto a mais, né? Então a Intelbras não vai sair daqui, a Intelbras é daqui. Então isso traz uma segurança muito grande, né? A gente está ampliando, criando novas fábricas, ampliando, né, o escopo de produtos, as áreas de atuação. Então isso para nós assim, é um compromisso muito grande. E há no radar a expectativa de ampliar essa linha de produtos, trazer outros itens? Sim, sim. A gente está sempre avaliando, né, o que a gente chama de solução, né? Por muito tempo a gente teve linhas de produtos, né, às vezes faltava um complemento aqui, outro ali. Um exemplo são os equipamentos de energia, né? A gente está expondo ali, por exemplo, qualquer equipamento de segurança eletrônica hoje precisa ter um equipamento de energia por trás. Você imagina um condomínio que coloca lá um porteiro eletrônico, um sistema de controle de acesso, e acaba energia, as pessoas não conseguem ir e vir, né, no próprio prédio, na própria casa. Isso não pode acontecer. Então você precisa de portfólios, né, a gente tem hoje complementando, né? Então a gente está sempre buscando. Então, Marcelo, sempre buscando, poxa, o que a gente consegue dar o diferencial, o que a gente consegue hoje entregar a mais para o cliente. A gente tem hoje no ambiente nosso ali, nós simulamos um ambiente de solução lá, por exemplo, para condomínio, para casa e para empresa. Hoje nós conseguimos pegar condomínio, casa, empresa e montar todo o aparato de segurança, comunicação, rede, 100% com equipamentos Intelbras. E uma pergunta que eu queria fazer, porque comumente a gente pensa em fazer um investimento, né, em tecnologia, em segurança, mas muitas vezes a gente está vendo uma tendência a se comprar isso como serviço, né? Você não ter que administrar o equipamento você. A Intelbras tem essa vertente, essa oferta, né, de você comprar um serviço Intelbras ou de um parceiro Intelbras de segurança para que ele não tenha que ser ter o ownership do equipamento? Ótima pergunta, né? Eu te falei que a gente saiu da evolução de produto, estamos em solução. E quando você entrega uma solução, você agrega valor. Quando você agrega valor, você consegue prestar um serviço em cima daquilo. Então nós temos sim isso dentro da nossa política comercial, né, de tal forma que a gente consiga oferecer para o parceiro nosso que trabalha oferecendo a nossa marca lá na ponta, também essa possibilidade, né, de fazer aquela locação, uma sublocação, onde ele é responsável por aqueles equipamentos, né, e o condomínio, por exemplo, né, uma empresa, ele simplesmente usufrui e qualquer situação que tiver, aquele profissional está lá para poder dar esse suporte. Então existe sim, é uma tendência, né,
para se entregar um nível de excelência muito maior para o cliente final para resolver o problema dele, né? Eu brinco que a gente eu comentei com a minha equipe, pessoal, ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu quero comprar um sistema de alarme. Não, a pessoa ela quer algo para resolver um problema, né? De segurança, de comunicação, de rede, né? E aí o profissional é a pessoa que tem condições de encapsular isso tudo, entender quais são os problemas e falar, olha, isso aqui vai te resolver isso, isso, isso. E o cliente ele compra a resolução de problema, né? Que é uma solução composta por equipamentos. E é isso que a Intelbras se propõe a oferecer. Exatamente. Né? Muito obrigado, Emerson, pelos esclarecimentos, por falarmos um pouco. A gente falou um pouquinho aqui, né? 15 minutos passam rápido. Tinha tanta coisa para te perguntar, tanta coisa tantos Se produtos. deixar, a gente vai falar até o resto da tarde aqui. Mas quem estiver na feira, que quiser saber, dá uma chegadinha lá no stand e pode ter mais informações. Quem Perfeito. perdeu a oportunidade de estar na feira, busque informações pela internet, pelos serviços de apoio ao cliente oferecidos pela Intelbras, né? Isso aí. Então, gente, estamos chegando ao final de mais uma transmissão aqui, sabendo um pouquinho mais sobre as soluções da Intelbras. Eu agradeço ao Emerson por ter atendido ao nosso convite, ao meu parceiro aqui, o Paulo, representando o canal NetSeg, o portal NetSeg. E a gente se despede agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores aqui, a Shure e a Dealer, né, Paulo, que apoiam o nosso trabalho. Então, muito obrigado e a gente se vê numa próxima com mais uma entrevista, com mais novidades, aqui diretamente dos estúdios montados pelo videocast da ExpoSec, aqui na feira. A gente se vê. Até mais.